Bom dia, hoje vamos embarcar em uma jornada pela história da exploração e colonização do Oeste Amazônico, uma das regiões mais fascinantes e complexas do Brasil. Esta vasta área, repleta de uma biodiversidade incomparável e abrigando uma das maiores florestas tropicais do mundo, tornou-se ao longo dos séculos um palco de intensos processos de ocupação e transformação. Desde as primeiras incursões exploratórias, passando pelo extrativismo predatório, até os projetos de colonização promovidos pelo governo. O Oeste Amazônico foi mudado por uma série de eventos que não apenas alteraram profundamente o meio ambiente, mas também impactaram de forma duradoura as vidas das comunidades indígenas e dos colonos que se estabeleceram. Neste vídeo, vamos mergulhar nos desafios, nas disputas e nas contradições desse processo histórico, revelando como essas ações deixaram marcas históricas que ainda ressoam na Amazônia contemporânea. Bom dia, me chamo Rafael Feitosa e hoje eu irei falar sobre a economia da borracha. Bom, a economia da borracha teve um papel fundamental na história da Amazônia, especialmente durante o ciclo da borracha, que ocorreu em duas fases principais. Durante a primeira fase, que ocorreu entre 1879 a 1912, a demanda global por borracha natural cresceu exponencialmente devido à Revolução Industrial e ao desenvolvimento da indústria automobilística. A Amazônia, rica em seringueiros, tornou-se a principal fornecedora de látex, transformando cidades como Manaus e Belém em centros econômicos prósperos. Esse período trouxe grande riqueza para a região, com investimentos em infraestrutura e cultura. A segunda fase ocorreu durante a Segunda Guerra Mundial, quando a demanda por borracha natural aumentou novamente devido às necessidades militares. No entanto, essa fase foi curta, pois a produção de borracha sintética e a concorrência da borracha asiática rapidamente reduziram a competitividade da borracha amazônica. O ciclo da borracha também trouxe desenvolvimento significativo para a região norte do Brasil. Houve investimentos em infraestrutura como redes elétricas, sistema de água e esgoto, além de construções de museus e teatros. A economia da borracha também atraiu muitos trabalhadores, especialmente do Nordeste, em busca de melhores condições de vida. O declínio da economia da borracha na Amazônia foi causado pela concorrência da borracha asiática e pela produção de borracha sintética, que reduziram os preços e a demanda pela borracha natural. Isso levou a uma crise econômica na região, que teve que buscar outras fontes de desenvolvimento econômico. Me chamo Marcos Vinícius, vou falar sobre a Estrada Madeira Mamoré. A Estrada Madeira Mamoré foi inaugurada em 1º de agosto de 1912. A construção da ferrovia fazia parte do Tratado de Petrópolis selado com a Bolívia em 1903, após a compra de território boliviano pelo Brasil. A ideia era fornecer acesso ao Atlântico para os bolivianos e uma alternativa ao Rio Paraguai para os brasileiros, contornando trechos do Rio Madeira. Quem fez a Estrada Madeira-Mamoré foi Joaquim Cantrambi. E nessa construção dessa ferrovia morreram mais de 1.500 trabalhadores tentando romper os obstáculos naturais da natureza. E a Estrada Madeira-Mamoré ficou conhecida também como Ferrovia da Morte, por conta de muitos trabalhadores terem morrido tentando fazer essa ferrovia. Bom dia, hoje eu vou falar um pouco sobre a economia da borracha. Bom, a economia da borracha, ela refere-se ao conjunto de atividades relacionadas à produção, com processamento e comercialização da borracha. A borracha, ela teve o seu impulsionamento, o seu crescimento a partir dos Estados Unidos e da Europa, que foram os principais, a conseguirem o crescimento. O que a gente precisa saber? Por que eles queriam a borracha? Bom, eles queriam a borracha porque houve a Revolução Industrial e nela eles estavam querendo a borracha e o látex para poder fazer os seus pneus dos automobilísticos, como carros, bicicletas, motos, entre outros.
Na borracha houve dois ciclos. O primeiro ciclo foi entre 1879 a 1912, tá? Bom, esse primeiro ciclo ele teve muitos crescimentos, né? E prosperidade. Particularmente, né, um dos melhores foram Manaus e Belém. O segundo ciclo foi em 1942 a 1945. Foi durante a Guerra Mundial, com a ocupação japonesa das plantações de borracha no Sudeste Asiático, tá? Bom, com isso, infelizmente, como a economia, né, só dependia da borracha, principalmente, eles teve um declínio, né? E com esse declínio, a economia acabou sendo, né, ruim e ficou muito ruim. E houve também o fim do ciclo, né, dos dois ciclos que foram. O fim do primeiro ciclo foi sobre a competição internacional, as inovações agrícolas e a logística das infraestruturas, tá? Que eles foram crescendo, né? Foram conseguindo suas coisas e depois perdeu, né? Os preços da borracha despencaram e a região perdeu a sua importância. O fim do segundo ciclo da borracha foi por causa da guerra, tá? Com o fim da Segunda Guerra Mundial em 1945. E as plantações foram completamente devastadas, né? Desinteresse dos trabalhadores, muitos trabalhadores não queriam mais trabalhar com isso, né? E acabaram perdendo o interesse e também a inviabilidade econômica, tá bom? E o fim do segundo ciclo da borracha marcou o colapso final da economia da borracha na Amazônia, tá bom? Muito obrigado, é isso. Bom dia, eu vou falar sobre a exploração e a organização da Amazônia, especialmente da parte oeste. Foram marcadas por diversas expedições de exploradores ao longo dos séculos que desbravaram esta vasta área com diferentes objetivos. Primeiramente, eu vou falar sobre as expedições coloniais, com Francisco de Orellana, 1541 a 1542, que foi o primeiro europeu a navegar pelo rio Amazonas, de oeste a leste, partindo dos Andes e chegando ao Atlântico. Sua expedição foi uma das primeiras a relatar a vasta riqueza e complexividade da floresta amazônica. Já Pedro Teixeira, em 1637 a 1639, explorador português que liderou uma expedição do Pará até Quito, no Equador, atravessando o oeste amazônico. Essa foi uma das maiores expedições fluviais da época e ajudou a consolidar o domínio português na região. Em segundo, temos as expedições científicas e geográficas, com Charles Marie de la Condamine, em 1735 a 1744, explorador francês que liderou uma missão científica para medir o meridiano terrestre na região equatorial. Ele explorou o rio Amazonas e documentou a biodiversidade e as culturas indígenas. Já Alexander von, em 1799 a 1804, naturalistas que exploraram a América do Sul, incluindo partes da Amazônia Ocidental. Ele foi um dos primeiros a documentar cientificamente a geografia, a fauna e a flora da região. Em terceiro, temos as expedições imperiais brasileiras com Cândido Rondon, no século XX, militar e sertanista brasileiro que liderou diversas expedições na Amazônia e foi fundamental na integração da região ao Brasil, estabelecendo linhas telegráficas e contato pacífico com povos indígenas. E quarto, mas não menos importante, expedições modernas e científicas. No século XX, expedições organizadas por institutos de pesquisa e universidades buscaram explorar a biodiversidade e estudar o impacto humano na floresta. Expedições como as do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônica, INPA, foram essenciais para o mapeamento biológico e ecológico da Amazônia Ocidental. Essas expedições ajudaram a desenhar o mapa da Amazônia e entender melhor suas riquezas naturais e a promover a integração da região ao restante do continente, além de documentar a vasta diversidade cultural e biológica da floresta amazônica.
Bom dia. Gente, eu queria que vocês imaginassem como seria se aquela ferrovia que parou de funcionar anos atrás ainda estivesse ativa hoje. Na época parecia só mais um grande projeto, mas a verdade é que ela poderia ter mudado a vida de muitas comunidades ao longo de seu caminho. Com a ferrovia em operação, o crescimento econômico dessas áreas seria inevitável. Pequenas cidades poderiam ter se tornado grandes centros de comércio e produções. Com novas empresas surgindo, criando empregos para as pessoas, o transporte fácil teria impulsionado a agricultura, permitindo que os produtos frescos fossem levados rapidamente para o mercado distante. Além disso, o turismo teria crescido com mais pessoas visitando as áreas isoladas, conhecendo as belezas naturais e a cultura local. Mas não é só isso, claro. A ferrovia teria conectado comunidades isoladas ao restante do país, promovendo trocas, culturas e sociais que fortaleceriam a identidade dessas religiões. Escolas, hospitais e outros serviços importantes teriam se desenvolvido para atender a demanda crescente, melhorando a qualidade da vida dos moradores. No entanto, com o fim desse projeto, muitos desses benefícios nunca aconteceram. O que temos hoje são apenas cidades que lutam para se adaptar e encontrar novas formas de crescer, substituindo o que a ferrovia prometia. Esse documentário não é sobre apenas uma reflexão do que poderia ter sido. É um lembrete da importância de investir em infraestrutura e no potencial das comunidades locais. Aprender com o passado é essencial para planejar um futuro mais consciente e exclusivo. É exatamente isso que precisamos para fazer oportunidades como essa não sejam desperdiçadas de novo. Obrigada. Bom dia, meu nome é Paulo e hoje eu vou falar sobre os impactos na população indígena na exploração e colonização do Oeste Amazônico. A colonização e a exploração da Amazônica tiveram diversos impactos nas populações indígenas, incluindo perda de terra. A colonização da Amazônia por não indígenas levou à perda de terra e ao deslocamento forçado de populações indígenas. A piora da qualidade de vida também. A perda de terra e a imposição de sistemas sociais e econômicos estrangeiros resultaram em uma piora na qualidade de vida dos indígenas que passaram a viver em condições de extrema pobreza. Houveram conflitos com a expansão da extração de borracha e do agronegócio na Amazônica, levou a conflitos violentos entre indígenas e não indígenas. Doenças. A extração da borracha na Amazônia levou à disseminação de doenças que dizimaram populações inteiras. O estilo de vida sedentarizado. A colonização de terra levou muitos grupos locais a adotarem um estilo de vida sedentário e converteram em agricultores. Houve desmatamento porque com a expansão do agronegócio e da mineração da Amazônica levou a um aumento do desmatamento. Houveram várias chacinas e genocídios, motivados por vários fatores relacionados ao processo de expansão econômica e territorial na região. Entre os principais motivos destacaram-se a exploração do látex, que é o ciclo da borracha. Também foi causada por expansão territorial. A expansão da fronteira agrícola e os interesses em novas terras pecuárias e agricultura e mineração levou à invasão de territórios indígenas. Também por causa das diferenças culturais e desvalorização da vida indígena. Também a imposição cultural e religiosa. Com esses fatores combinados, resultaram em cenários de violências extremas e também a perda de vidas, que hoje é conhecido como um dos episódios mais sombrios da história do Oeste Amazônico. A sociedade pós-colonial é marcada pela mistura de culturas, onde tradições locais se fundem com influência dos colonizadores. A identidade cultural são redefinidas, muitas vezes em resistência ao legado colonial. Desigualdades sociais e econômicas persistem, com estruturas de poder coloniais, ainda influenciando a vida contemporânea. Governos pós-colonial enfrentam desafios políticos, incluindo fronteiras arbitrárias e conflitos étnicos, econômicos, e muitas nações permanecem dependendo de exportações
e as relações com ex-colonizadores variam entre cooperação e tensão. Movimentos de descolonização buscam reavaliar o passado colonial e promover narrativas locais.